Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a Reconquista e a expansão marítima. A Reconquista trouxe importantes consequências para a organização das sociedades ibéricas. Do ponto de vista político, o poder foi centralizado pelos monarcas, sobretudo nos casos de Portugal e Castela. Dispondo de novas terras que podiam conceder a seus vassalos, os monarcas ibéricos controlaram o poder da alta nobreza e obtiveram a fidelidade de cavaleiros e membros da pequena nobreza. Gradativamente, os reis foram esvaziando as atribuições da aristocracia, transformando os vassalos em súditos e assumindo a condução das questões jurídicas e administrativas. Ao contrário do que ocorria em outras partes da Europa Ocidental, no feudalismo ibérico, o rei não era apenas mais um senhor feudal. Dois outros procedimentos auxiliaram nesse processo de centralização. De um lado, os monarcas estimularam e apoiaram as organizações de homens livres das cidades, que deviam obediência direta aos seus respectivos soberanos. De outro, contaram com o apoio da Igreja como um instrumento a favor do poder monárquico. Por sua postura em relação aos infiéis, os reis ibéricos assumiram o caráter de monarcas a serviço de Deus, rejeitando assim a visão de Maquiavel quanto ao Estado. Maquiavel, em sua obra O Príncipe, rejeitava a visão de que o governante deveria proceder segundo princípios morais cristãos. A religião não seria a base da política, mas apenas um instrumento útil na luta do príncipe para o sucesso. Os reis ibéricos tinham como obrigação, segundo as justificativas da época, ajudar a construir o Império de Cristo na Terra. Na Península Ibérica, haviam apenas começado sua missão. No final do século XVIII, Portugal já tinha completado a conquista do seu território e apresentava avançados traçados de centralização política. No restante da península, os reinos cristãos procediam de uma série de fusões por meio de casamentos, que culminariam na criação da Espanha, com a união da monarquia de Castela à de Aragão no século XV. A união de toda a península, sob as ordens de um único rei, esteve sempre no horizonte das monarquias ibéricas. No final do século XIV, como resultado de uma intrincada rede de alianças e casamentos, a monarquia portuguesa esteve muito próxima de ser incorporada aos domínios de Castela. Porém, o movimento político denominado Revolução de Avis levou ao trono, em 1385, Dom João I, irmão bastardo do antigo rei e mestre da Ordem de Avis. Durante mais de 20 anos, tropas portuguesas enfrentaram as forças castelhanas, que contaram com o apoio da parte da nobreza lusitana. Não se tratava de uma revolução da burguesia contra a aristocracia. A nobreza lusitana dividiu-se entre Dom João e as pretensões de Castela. No entanto, a burguesia teve papel importante no movimento, fortalecendo recursos financeiros ao novo rei português para o recrutamento de soldados mercenários. Artesãos camponeses e clérigos também participavam do movimento, que envolveu todos os setores da sociedade portuguesa. Começava a surgir o Estado moderno, pioneiramente na Península Ibérica, em Portugal, e depois em Castela. O poder monárquico tornava-se capaz de padronizar pesos e medidas e de criar uma moeda única em todo o território,
o que facilitava as transações mercantis, favorecendo a burguesia. O clero e a nobreza foram compensados pela distribuição de cargos e funções burocráticas. O poder monárquico conseguia concentrar recursos para a montagem de um exército regular e expedições marítimas, dirigida por membros da aristocracia e participação também da burguesia. Em 1415, o próprio rei Dom João I comandou uma expedição ao norte da África contra os muçulmanos de Ceuta, dando início à expansão marítima portuguesa. Ao mesmo tempo que abria uma nova fase da história europeia, a aventura marítima retomava as motivações básicas da Reconquista e das Cruzadas: combater em nome da fé e obter mais terras e riquezas. Antecipando o que ainda estaria por vir e que seria a marca da ação dos reinos ibéricos nos séculos seguintes, um dos primeiros feitos dos gloriosos cavaleiros portugueses em Ceuta foi transformar uma mesquita muçulmana em catedral da doutrina cristã, com o objetivo de converter os fiéis. O passo seguinte era recolher informações sobre regiões africanas de onde pudessem ser extraído ouro e metais preciosos, fundamental para a manutenção das atividades mercantis desenvolvidas na Europa. O rico comércio das especiarias e as informações sobre as maravilhas orientais estimulavam os portugueses. Como os mercadores genoveses e venezianos exerciam o monopólio da rota mediterrânea, restava-lhes procurar caminhos alternativos, explorando a costa ocidental da África. O Atlântico, tido àquela altura como um mar tenebroso, povoado por monstros e outros perigos, era o grande obstáculo a ser vencido. As viagens marítimas tornaram-se desde cedo um empreendimento do Estado. A cargo do infante Dom Henrique ficou a organização de expedições para o litoral africano. Marinheiros, matemáticos e cartógrafos de diversas partes do mundo foram reunidos pelo infante para viabilizar as explorações marítimas na localidade de Sagres. O desenvolvimento dos conhecimentos cartógrafos, bem como das embarcações e novas técnicas de instrumentos de navegação, foram permitindo o avanço dos portugueses em direção ao sul do continente africano. O aperfeiçoamento das embarcações culminou no aparecimento das caravelas, em meados do século XV. Os portugueses adaptaram a vela latina triangular, utilizada no Mediterrâneo, para a navegação em alto mar, obtendo assim maior dirigibilidade e aproveitamento dos ventos. A partir de então, começava a surgir a caravela de 2 ou 3 mastros, capaz de percorrer maiores distâncias. A partir de 1415, os portugueses realizaram uma série de viagens de curta distância pelo Oceano Atlântico e ao longo da costa ocidental africana. Nessas viagens tomaram conhecimento de diversas ilhas e arquipélagos, como Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé. Nelas desenvolveram a produção de açúcar, preciosa mercadoria da época. Nas décadas seguintes, as áreas de população negra, situadas abaixo do rio Senegal, passaram a ser visitadas pelos portugueses e tornaram-se a primeira fonte de escravizados para um intenso tráfico que iria desenvolver-se posteriormente. Além de pessoas escravizadas, o comércio africano apresentava ouro, marfim e pimenta para Portugal. Com o reinado de Dom João II, iniciado em 1481, um grande projeto começava a ser colocado em prática: contornar o continente africano e estabelecer uma rota alternativa para as Índias. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias conseguiu alcançar o extremo sul do continente africano, contornando o Cabo das Tormentas, denominando a partir de então Cabo da Boa Esperança. O caminho para os mistérios e riquezas das Índias estava aberto aos portugueses. A segunda metade do século XV havia sido para o Reino de Castela um período extremamente difícil, marcado por instabilidade política e pelas lutas de reconquista. No princípio do século seguinte, porém, tudo havia mudado. Em 1492, a última resistência muçulmana em Granada foi derrotada. No ano seguinte,
os judeus foram expulsos do território reconquistado. Os cristãos, duplamente vitoriosos, consolidavam assim sua união, decorrente das lutas contra os inimigos políticos e religiosos. O ano de 1492 trouxe outra novidade: a chegada das embarcações castelhanas à América. No dia 12 de outubro, quando a expedição liderada por Cristóvão Colombo aportou na ilha de Guanahani, hoje São Salvador, iniciava-se outro tempo para Castela, uma nova missão religiosa, com novas perspectivas de expansão territorial e comercial. Colombo supôs, em 1492, que estivesse chegado à Ásia. Muitos de seus contemporâneos celebraram a abertura de uma nova rota marítima para o Oriente. Apenas em 1507 se reconheceu que eram outras terras, depois batizadas de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Vespúcio havia cruzado o Atlântico mais de uma vez. No retorno de uma das suas viagens, atestou pioneiramente, a partir de cálculos e descrições, que as terras conquistadas não pertenciam às Índias. Eram de um novo continente. Num breve período de 15 anos entre a retomada de Granada e a oficialização da descoberta da América, Castela havia passado da incerteza da luta contra os mouros à expansão transoceânica. Portugal, simultaneamente, havia conquistado as terras que originaram o Brasil e aberto, a partir da expedição de Vasco da Gama, o sonhado caminho alternativo para as Índias. As rivalidades entre os dois países ibéricos acentuaram-se e acabaram por levar a uma curiosa partilha do mundo, ratificada pelo Papa, pela qual todas as demais monarquias europeias ficavam excluídas. Depois de vários confrontos armados entre Portugal e Castela, em 1494 foi firmado o Tratado de Tordesilhas, que demarcava as áreas de influência por um meridiano situado a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Resguardava-se os antigos domínios espanhóis e portugueses e abria-se a esses últimos a possibilidade de lançar seus estandartes nas terras do Novo Mundo. Em 1529, o Tratado de Zaragoza definia as áreas de influência luso-espanholas no continente asiático. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.